É uma alegria estar aqui junto de vocês, irmãos de caminhada, para a gente pensar um pouquinho sobre o que é alegria de viver. Já pararam para pensar o que nos traz a alegria do nosso viver? Às vezes essa alegria parece tão distante, né, da nossa realidade cotidiana, parece que a gente não enxerga os respiros da nossa alegria, né? Tenho que respirar um pouquinho, que o cotidiano às vezes é pesado, árido. Então eu vou trazer alguns olhares, algumas pesquisas e alguns exemplos de vida para que eles possam nos inspirar a olhar para a nossa vida de um jeito um pouco mais leve, mais bem-humorado, mais feliz, apesar de todos os desafios, de todas as nossas mazelas, que nós mesmos nos colocamos a todo instante. Então a minha pesquisa começou lá pelo Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Na instrução dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo. Quer dizer que a gente não pode ser feliz aqui? Eu vou contar duas histórias para a gente começar a pensar sobre isso. A primeira história começa assim. O desânimo lhe pesava os ombros, como nunca antes. Embora tentasse ser otimista, buscar o melhor em cada situação, para ela, aqueles dias se mostravam desafiadores. Dentro de casa encontrava a incompreensão a julgar todas as suas ações. No trabalho, as exigências desmedidas de um chefe intolerante a pedir mais e mais. E as dificuldades financeiras, habituais, equilibrando-se no orçamento entre lá e cá das dívidas e compromissos assumidos. Naquele dia, as aflições pareciam tomar um volume muito intenso, a extravasar-lhe o coração. Foi assim que encontrou um velho amigo. Parece que nessas horas, né, sempre aparece alguém ali para nos ajudar. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Foi assim que ela encontrou um velho amigo, que sempre fora seu conselheiro nas horas mais cruciais, reconhecendo-lhe na face as dores que a alma passava. Convidou-a para uma conversa fraterna. E ela disse para ele: parece que esse mundo não é para felicidade. Será que somos condenados às dores, suplícios e dificuldades? Não temos direito de ser felizes? Questionou com a voz embargada pelas lágrimas que insistiam em inundar seus olhos. O amigo, profundo conhecedor da natureza humana, falou com tranquilidade. Eu não sei do que você está falando. Vejo você mesma nesse instante construindo sua felicidade. Você só pode estar brincando. Não vê meu estado? Não percebe o que eu estou passando? Mesmo assim, eu insisto. Você está construindo sua felicidade. Muitas pessoas chamam de felicidade o sorriso fácil das festas sociais, ou o dinheiro gasto para aumentar os nossos bens, ou a quantidade em posses em meu nome. Essa é uma felicidade que logo se vai. Logo que o dinheiro mude de mãos, que a saúde não mais permita as extravagâncias e as ilusões se encerrem em um golpe de dor. Existem sim aqueles que trafegam por estradas estreitas, em desafiadoras provas. Porém, toda prova bem entendida, corretamente vivenciada, constrói virtudes em nossa intimidade. E as virtudes que vamos conquistando serão a fonte permanente da felicidade que poderemos usufruir sem medo quando se implantarem em nós
quando se implantarem em definitivo em nós. Hoje, você passa pela incompreensão do lar, mas é lá que você está desenvolvendo a paciência. No trabalho, enfrenta a intolerância do chefe desmedido, mas é lá que você se faz aprendiz da humildade e da compreensão. As dificuldades financeiras que lhe surgem lhe dão o ensejo de ser comedida, controlada, paciente, resignada perante a vida. Nos dias mais atribulados, nas dificuldades mais intensas, estamos realizando os esforços necessários para cultivarmos as virtudes e valores nobres de que ainda não dispomos. Imaginar que ser feliz é ter dinheiro, comprar tudo que a gente deseja, ou dar vazão a todas as nossas extravagâncias é tolice de nossa imaturidade emocional. Para concluir a conversa, ponderou o velho amigo. Lembre-se de que as dores e dificuldades pelas quais estás passando, logo mais deixarão de existir. Lembra que Chico Xavier dizia, tudo passa? Entretanto, as virtudes inculpidas a duros golpes nesses dias difíceis, dá para imaginar assim, aquela dor ali do martelinho, nos moldando, nos lapidando e nos trazendo essa dor da lapidação, acompanharão você para sempre. Quando a gente está lapidadinho, a gente não perde mais isso. Então a dor desses momentos difíceis nos traz isso. E era isso que esse amigo dizia para ela. Um breve silêncio se fez entre ambos. Ela olhou o amigo, abraçou-o e, aconchegando-se a ele, como alguém que sente ter encontrado um porto seguro, agradeceu. Estava renovada por prosseguir nas lutas, enfrentando as dificuldades. A segunda história, eu vou apresentar para vocês, ou reapresentar para quem conhece, um personagem espírita que exemplificou por 50 anos de existência a alegria contida no Evangelho de Jesus. Trata-se de Jerônimo de Mendonça. Na verdade, Jerônimo Mendonça Ribeiro, que nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em novembro de 39. Vou fazer uma parte aqui para a gente conhecer ele um pouquinho. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Foi um apelido dado por seus amigos e pela imprensa. E é o título de um dos seus livros, que foi compilado por Jane Martins Vilela. E dele extraímos o seguinte expressivo texto. Imagine o leitor, um homem totalmente paralítico, num leito há mais de 30 anos, sem mover o pescoço, cego há 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando do peso de quilos de areia para suportar essas dores. Esse homem, resignado e sereno, viajou pelo Brasil afora, proferindo palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas. Isso é uma partezinha do livro, que o título é O Gigante Deitado. Então, esse homem que ficou imobilizado durante 30 anos, imagine uma pessoa 30 anos no leito. Há 20 anos desses 30, certo. Era tetraplégico, tinha problemas cardíacos e circulatórios gravíssimos, entre outras dificuldades. Seu corpo doía o tempo todo. Acredito que a expiação poderia tê-lo desestruturado, fazendo-o se entristecer ou revoltar-se. Mas o que ele fez? Conhecedor do espiritismo que já era, passou a viver todos os preceitos aprendidos. Fez a caridade na palavra, na ação e no pensamento a sua bandeira de amor. Mesmo imóvel, viajou o Brasil inteiro fazendo palestras, campanhas, construiu centro espírita, creche, uma gráfica espírita, gravou disco, escreveu livros,
e consolou milhares de corações aflitos que o buscavam. É difícil de imaginar quase, né? Jerônimo Mendonça, certa vez, escreveu para uma senhora que se dizia muito triste. Essa mensagem está em seu livro Crepúsculo de um Coração e é intitulada Não Suporto Mais Esse Mundo. Minha filha, sim, é verdade. Às vezes acontece conosco sermos assaltados por melancolia de natureza superior. Uma saudade dos planos mais elevados que a terra, onde as feições queridas nos esperam com tanto júbilo, mas orando por nós para que nos mantenhamos na terra e em trabalho, em benefício de nossos semelhantes. Sejamos coerentes. Como pensar em nossa transferência para planos felizes ou sublimados, ou simplesmente para instâncias mais elevadas do que a terra, se nós não temos ainda condições de suportar o lar, quando em dificuldades, o vizinho irritado, o parente intratável, o chefe colérico, o irmão infeliz? Se estes são realmente os convidados de Jesus para exercitar em nós o trabalho da paciência, da humildade, do socorro, de amparo, de educação, de necessidade, de assistência. Seria incoerente imaginar um espírito superior ou espírito sublime que vivesse a reclamar da situação na Terra. Vivemos se incompatibilizando com familiares e vizinhos a pretexto de não desejar mais viver aqui num plano inferior. Essa é uma resposta que nos faz pensar. Muitas vezes nos dizemos tristes e melancólicos justamente por nos faltar o sentido do bom senso, da razão e, primordialmente, do trabalho no bem. Com nossas mãos ociosas e vazias, a vida fica mais fácil de nos transpormos para a vitimização e passarmos a crer que devemos ser servidos. Pobrezinho de mim. Jesus, o Evangelho vivo, nos exemplificou que devemos passar por essa existência servindo, mesmo que entre as dificuldades, as provas e as expiações. Ter a alegria de viver é ter propósito firme no bem, e não na ausência de problemas e tempestades em nossa vida. Ainda aguardamos a mágica cura dos problemas. Vou tomar um remedinho, né? Vou dormir um pouquinho mais hoje, amanhã eu vou acordar bem boa, né? A gente espera que as coisas aconteçam magicamente, sem fazermos esforço algum da nossa parte para a sua resolução. Conforme o Livro dos Espíritos, eu trouxe um pouquinho do que nos inspirou. Então, conforme o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 943, temos elencado o porquê do desgosto se apoderar de muito, chegando até ao suicídio. E vejam, esse livro é de 1857, né? 1857. Ele já abordava isso naquela época. E hoje, parece que ele está falando para a gente agora, né? Parece que é tão urgente e atual que a gente não consegue imaginar que lá, no século XIX, ele já trazia essas questões. E a resposta desse porquê do desgosto da vida é certeira, dizem os espíritos. É um efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. A saciedade, por vezes, é a satisfação de todas as nossas vontades. Ou seja, a gente está satisfeito, está saciado. Para aquele que exerce suas atividades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido. E a vida passa mais rapidamente. Sabe quando a gente passou um dia, né? Trabalhou, mas está cansado fisicamente, né? Mas sentiu que a coisa foi boa? É disso que os espíritos tratam aqui.
E é dessa forma, aquele que vive com o objetivo de encontrar uma felicidade mais sólida e mais duradoura, suporta as dificuldades da vida com mais paciência e resignação. E é dessa forma que os espíritos da codificação nos instruem e nos orientam. Para vencermos as horas difíceis, necessitamos vencer a nós mesmos. Ou seja, ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. E com resignação, fé e humildade, passamos a fazer do bom humor, da felicidade, da alegria, recursos preciosos e luminosos, a fim de vencermos nossas dificuldades diárias. Se vocês pesquisarem um pouquinho, Jerônimo de Mendonça brincava muito com a situação dele. Apesar de todo aquele quadro, ele era uma pessoa muito bem-humorada e fazia brincadeira muito acerca da sua situação. Mas o que é felicidade, afinal? Eu fui procurar nas pesquisas bem básicas. Vou lá para a internet, Wikipédia. O que diz lá? Que a felicidade é um estado durável de plenitude, bem-estar físico, psicológico, paz interior. Mas o que é preciso para a gente ser feliz? Depende de cada pessoa. Para uns, necessário dinheiro, para outros, poder. Há quem associe felicidade com juventude e ainda os que desejam tudo isso para poder sorrir e ser feliz. O fato é que a felicidade muda de pessoa para pessoa e também muda com o tempo. O que nos fazia imensamente feliz na adolescência pode ser que pode não ser mais tão importante em outra fase da nossa vida. Na verdade, dependemos da situação vivenciada, o sentido da felicidade muda. Pense, por exemplo, o que pode ser considerado felicidade para um enfermo? E aí eu vou trazer um exemplo de Jerônimo de Mendonça, que ele diz: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nessa cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. É forte, né? A gente tem tanta coisa, né? Poderíamos dizer, nós temos tudo. Nós podemos, inclusive, virar de lado na cama. Mas a felicidade pode ser diferente para um solitário, para um vestibulando, para um desempregado, para a pessoa em situação de rua, quem se separou de um ente querido. Dependendo da situação que a gente vive, a felicidade se apresenta de outra forma. Uma das maiores universidades do mundo, a Universidade Americana de Harvard, uma das dicas interessantes para ser feliz. Ela é fruto do trabalho de um professor de psicologia, acho que chama Tal Ben-Shahar, que não só criou a metodologia, como a ensina a quem tiver interesse em aprender. São passos relativamente simples e que merecem ser conhecidos. Número 1. Agradeça a Deus por tudo que tem. Todo dia, toda hora, sempre. Número 2. Pratique atividade física regularmente. Pode ser em casa, na praia, não precisa pagar coisas muito... Faça uma atividade física. Número 3. Tenha uma alimentação saudável. Ela interfere no nosso bom humor. Seja positivo, tenha esperança e defenda sua opinião de modo fraternal. Número 5. Gaste seu dinheiro com viagem, cursos e aprendizagem. 6. Enfrente seus desafios, não fuja deles. 7. Coloque em todos os lugares as boas memórias, fotos, frases de entes queridos. 8. Sempre cumprimente e seja bom com as pessoas. Ouça boa música. E o 10. Cuide bem de você. Se ame. E a felicidade na visão espírita? O espiritismo pode nos ajudar na busca pela felicidade? A resposta é sim. Então eu fui buscar algumas informações contidas na codificação espírita que nos ajudam a entender a felicidade na visão espírita.
voltando ao Livro dos Espíritos, lá na questão 918, entendemos que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material, do meio que se acha e que, segundo a pergunta 922 do mesmo livro, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. A felicidade para a vida material é ter a posse do necessário. Para a vida moral, é possuir a consciência tranquila e a fé no futuro. Alguns consideram a reencarnação como oportunidade de pagar por erros pretéritos, e que, sendo assim, não é possível ser feliz. Mas, ainda que tenhamos que passar por obstáculos, todos eles necessários para o nosso aprendizado, o fato é que podemos sim ser felizes. Mas afinal, como que a gente vai entender a felicidade na visão espírita? Então vamos continuar com as obras básicas aqui. Na obra inaugural, na pergunta 920, quando o professor francês Allan Kardec pergunta se o homem pode ser totalmente feliz na Terra, os espíritos superiores respondem que não, mas ele pode suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Já na pergunta seguinte, na 921, é questionado se poderá o homem ter uma felicidade relativa. E a resposta? O homem é quase sempre o responsável pela sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a sua existência inferior. Eu vou ler de novo, tá? Porque parece que a gente precisa, ouvir muitas vezes, porque quem fala é o primeiro que ouve. A pergunta 921 diz que o homem pode ter uma felicidade relativa, então está dizendo que a gente pode ter. O homem é quase sempre responsável pela sua própria infelicidade. Então, se a gente está passando por alguma situação difícil de infelicidade, quem é responsável por ela, na grande maioria das vezes? Nós mesmos. Então, e praticando a lei de Deus, nós podemos evitar muitos males e desfrutar de uma felicidade tão grande quanto permita a nossa existência inferior. Ainda precisamos aprender muito. Já no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, encontramos a informação de que a felicidade reside na paz da consciência tranquila, do dever cumprido e amando indistintamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado. Outra obra que fala sobre a felicidade é O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Nesse livro, Allan Kardec explica no que consiste a felicidade suprema, que pode ser resumida assim. A felicidade existe na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa serenidade de alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos, na constante atividade isenta de fadigas, nunca na ociosidade. No capítulo 3, parte 1, nos índices 15 e 16 desse mesmo livro, vemos a felicidade segundo o Espiritismo, que reforça que somos parte de uma coletividade. Somos um coletivo. E assim sendo, a felicidade não é individual.
Se só a encontrasse em si mesmo, se não pudesse fazer com que os outros a partilhassem, seria egoísta e triste. Sabe quando a gente olha para uma coisa muito bonita? Vamos pensar uma coisa da natureza, assim, um pôr do sol, um passarinho, um bebê bem nascendo, uma flor desabrochando. Normalmente, a gente chama alguém para ver, né? É como se o nosso olhar precisasse ser acompanhado do outro, para que a gente pudesse absorver toda aquela beleza. A gente precisa partilhar com esse outro. Senão a gente está sendo muito egoísta. Não vou mostrar para ninguém. Eu achei lindo, eu me encantei, mas é só meu. Segundo o que nos diz esse capítulo, a felicidade não é pessoal. Se só a encontrasse em si mesmo, se não pudesse fazer com que os outros a partilhassem, seria egoísta e triste. Ela está na comunhão de pensamentos que unem espíritos simpáticos. Pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Para finalizar, em outra obra, Obras Póstumas, na segunda parte, onde tem o artigo Credo Espírita, o codificador afirma: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Vou ler de novo. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nessa vida. Diante de todas essas explicações racionais da doutrina, fica muito explícito que podemos e devemos ser felizes. Mais do que isso, devemos trabalhar para espalhar a felicidade à nossa volta. Que possamos encontrar a felicidade possível para cada um de nós e trabalhemos por ela com responsabilidade sobre nós mesmos. Que Jesus nos ilumine. Obrigada.